Você viu aqui na TV Pajuçara que a Sociedade Alagoana dos Médicos Infectologistas alerta para um surto de meningite aqui na capital Maceió. Então a gente convidou aqui para o nosso estúdio a infectologista Mardiane Lemos para nos explicar quais são os primeiros sintomas e para onde a gente pode ir ou encaminhar nossos filhos em caso de suspeita. Doutora Mardiane, bom dia, bem-vinda. Preocupa, vocês não iam emitir, nem estar falando o tempo todo, nem a gente aqui na TV, se o assunto não preocupasse. Preocupa de verdade? Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Douglas. Bom dia a quem está nos assistindo. É preocupante, sim. A doença meningocócica é provocada por uma bactéria que tem uma capacidade de transmissão elevada. Então, e além da capacidade de transmissão de pessoa a pessoa, ela tem potencial de provocar doença muito grave. Estima-se que 10 a 30% das pessoas que contraírem essa doença, desenvolverem os sintomas, vão evoluir para óbito. Então, tem uma letalidade muito alta. Doutora, quais são os primeiros sintomas? A doença meningocócica ela se manifesta de duas formas principais. Uma delas é em forma de meningite. Quando apresentada como meningite, os 3 sintomas principais são febre, vômito e dor de cabeça. A gente tem inclusive aqui mostrando febre, dor de cabeça e vômitos. Essa aqui, náusea e vômito. Isso, perfeito. Então, essa tríade nos leva a pensar que a pessoa está com meningite. A partir disso, é feito alguns exames que verificam se a pessoa está com dificuldade para mobilizar o pescoço, tem algumas avaliações que são feitas de imediato. Mas diante desses 3 sintomas, é fundamental procurar uma unidade de pronto atendimento de imediato. Eu procuro que unidade? Eu vou para o posto pertinho da minha casa? Eu vou para um hospital específico? Como se trata de uma emergência médica, a unidade indicada para fazer o primeiro atendimento são as UPAs, as unidades de pronto atendimento. A partir da suspeição de que é uma meningite, esse paciente vai ser encaminhado para um hospital de referência. A maioria dos casos vão para o Hospital Elvio Alto, mas tem o Hospital da Criança também, o HGE recebe alguns casos. Eu lembro, Douglas, de uma segunda forma de apresentação da doença meningocócica que não tem essa tríade clássica aqui. A forma mais grave, não é a mais comum, mas é a mais grave, nós tivemos casos, é a forma de meningococcemia, ou seja, não faz infecção na cabeça, ou seja, não tem dor de cabeça, não tem vômito, e os sintomas que a criança ou o adulto pode apresentar são febre e manchas arroxeadas no corpo. Manchas arroxeadas, avermelhadas, que podem ser grandes ou pequenas, às vezes elas são minúsculas, só um médico experiente vai conseguir identificar. E a característica dessa mancha é que ao tocar ela não desaparece. Diferente daquela manchinha da dengue, por exemplo, que a gente fica vermelhinho e aperta ela desaparece, a manchinha da doença meningocócica ela não desaparece. Então, se surgir febre mais manchas roxas no corpo, deve procurar a unidade de saúde, uma UPA, de imediato. É uma urgência urgentíssima. Essa é a forma mais grave da doença meningocócica. Doutora, a gente tem esse hospital referência, escolas, Hospital Dr. Elvio Alto, mas no caso, e a senhora falou também das UPAs, em caso de, tipo, quem está nos assistindo agora, não, eu tenho um plano de saúde, ela procura o seu plano? Isso, o pronto atendimento do seu plano. O que é importante aqui, não dá para agendar consulta, não dá para esperar pela manhã para ser atendido à tarde, é uma urgência. Tem que ser já. Isso, então tem que procurar de imediato um pronto atendimento, particular ou privado ou público, que no nosso caso são as UPAs, e o Hospital Elvio Alto, ele recebe já encaminhado dessas unidades. Por que é importante que o Elvio Alto não seja a porta de entrada? Porque senão a gente não ia conseguir atender bem aqueles casos que são mais prováveis. Então, esses casos passam por uma triagem na UPA. Quando a suspeita é forte, o antibiótico já é iniciado na própria unidade de pronto atendimento, ele já vai para o Elvio Alto ou para o pronto-socorro, o HGE medicado. Doutora, só para a gente fechar, tem 2 tipos de meningite. Um tem vacina, o outro não tem? Então, são vários tipos na realidade, Douglas. A própria doença meningocócica, da qual nós estamos falando, tem vários subtipos. São várias letrinhas. A, B, C, W, Y são as mais comuns. Todas elas têm vacina, porém, a do tipo B não tem vacina disponível na rede pública ainda. Espero que em breve o Ministério da Saúde compreenda o cenário que está acontecendo. Afinal de contas, esse comportamento de surto
pelo que eu venho observando, ele tem acontecido aqui em Maceió. Mas o aumento de meningococo B está ocorrendo no país inteiro, então esperamos que em breve ela seja inserida. Então, eu lembro aos pais e às mães que não fiquem desesperados porque não tem vacina para o meningo B, lógico que seria o ideal. Mas existem outras medidas que a gente adota tanto para prevenção da ocorrência de um caso novo, como para que a pessoa seja tratada adequadamente. E não deixe de vacinar contra os demais tipos, porque se nós tivermos 2 tipos circulando, a gravidade da situação aumenta muito. E a nossa cobertura vacinal, a nossa procura pelas vacinas contra o meningococo C e contra o ACWY, que está disponível no SUS, está muito baixa. Então, procurem as unidades de saúde, os postos de saúde, as salas de vacina. Tem um ponto de vacinação no shopping agora, inclusive com a oferta da ACWY para adolescente, gratuitamente. Vacine-se. Mesmo que não previna o B, a gente vai evitar que a gente tenha uma situação ainda mais grave do que a que nós já estamos vivendo. Então, vacina é o melhor remédio, é a prevenção para esses outros tipos em que ela ainda tem esse tratamento. Doutora, muito obrigado e volte mais vezes. As dúvidas são grandes, tem muita gente que fica preocupado, a história do surto preocupa e não é para menos, mas assim, tem a vacina disponível, tem a prevenção e aos primeiros sinais desses sintomas que a senhora falou, buscar a unidade de saúde o mais rápido possível. Exatamente. Eu que agradeço, isso é um serviço de utilidade pública de relevância enorme. E o alerta não está sendo feito só para a população. Eu lembro também aos profissionais de saúde, em especial os médicos e enfermeiros que trabalham nas unidades de pronto atendimento, que se mantenham atentos a esses casos. Nem sempre a pessoa vai apresentar todos aqueles sintomas desse jeito, então fiquem atentos. É importante identificar, tratar o mais precocemente possível para evitar óbito e evitar casos novos. Doutora, um grande abraço e até a próxima. Saúde e bom trabalho, tá? Muito obrigado por ter vindo. Até mais.